Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Vamos juntos conferir as principais notícias que foram destaque nessa semana no Brasil e no mundo. Olha só, um americano do estado de Wisconsin fingiu a sua própria morte e deixou a esposa e 3 filhos para poder recomeçar a sua vida do zero. Vamos ver. A história foi detalhada pela polícia local. A farsa começou em um dia que o homem foi ao lago da sua cidade andar de caiaque. Após algumas horas, ele sumiu e só encontraram os pertences no carro e a canoa. Depois de deixar o lago, ele andou de bicicleta elétrica por cerca de 110 quilômetros durante a noite, até pegar um ônibus para Detroit, seguir para o Canadá e de lá pegar um avião para a Europa Oriental. O gabinete do xerife do caso disse que a busca pelo corpo do homem durou mais de um mês e custou mais de 35 mil dólares. Até que ontem o homem se arrependeu e voltou para Wisconsin. O homem ficou detido na prisão da cidade até comparecer ao tribunal à tarde. A polícia se recusou a dizer especificamente onde o homem esteve desde que desapareceu e não respondeu nenhuma pergunta sobre a motivação do sumiço. E agora vamos ver um caso impressionante que aconteceu lá em Belém. Uma mulher brigou com o marido e o homem tentou ir embora de carro, mas ela se pendurou do lado de fora do veículo. Dá só uma olhada nessa cena. Uma mulher foi flagrada se pendurando em um carro em movimento, quebrando o retrovisor em Belém. O vídeo viralizou nesta segunda-feira e mostra uma mulher desferindo golpes no retrovisor e no vidro do carro, tentando quebrá-lo. O caso aconteceu após a mulher suspeitar que o marido estivesse traindo ela com outra pessoa dentro do veículo. É possível ouvir as pessoas que veem a cena pedindo para que o veículo pare para evitar algum acidente. Em outro vídeo, podemos ver o carro parado, com a mulher tentando entrar no veículo, e o marido a empurra com violência para fora. Em certo momento, o homem a empurra com força, a ponto de fazer a mulher gritar. E as pessoas começam a falar em chamar a polícia. Em nota, a Polícia Civil informou que não houve registro de ocorrência sobre o caso. Nas redes sociais, as pessoas se dividem. Algumas pessoas se mostram contra o posicionamento da mulher ao se tratar de uma suposta traição. Já outras alegam que teriam feito a mesma coisa. E um menino de 6 anos de idade foi atacado por um enxame de mais de 1.000 abelhas. O caso aconteceu no interior do Mato Grosso do Sul e quem vai trazer as informações é o repórter Wellington Pael. Um menino de 6 anos de idade foi atacado por um enxame de abelhas em um sítio localizado em uma área rural de Sidrolândia, cidade do interior sul mato-grossense. No momento, ele estava na companhia do padrasto, que também ficou ferido, mas não chegou a ficar em estado grave. A dinâmica do que aconteceu não foi divulgada pela família, mas o que chama a atenção nesse caso é principalmente o menino estar vivo depois da quantidade de picadas que ele levou. Foram mais de 1.100. Para se ter uma ideia, normalmente 100 picadas já podem ser letais para uma criança e mais de 500 podem matar um adulto. A resposta para o menino ter sobrevivido pode estar no atendimento imediato com suporte avançado. Ele foi levado rapidamente ao Hospital Regional de Campo Grande, que é referência para esse tipo de atendimento no estado e fica a 62 quilômetros de Sidrolândia. A criança foi levada logo após que o ataque aconteceu no dia 1º de dezembro. Desde então, o menino foi encaminhado para a UTI, ficou em coma, foi entubado e chegou a fazer hemodiálise para ajudar no funcionamento dos rins, que costumam ser bastante afetados em casos de ataque de abelhas. Ontem veio uma notícia de alento. Ele foi estubado, não respira mais com a ajuda de aparelhos, já está abrindo um pouco os olhos e se movimentando com dificuldades, mas continua internado recebendo atendimento. Vale lembrar que esse caso é um alerta para todos nós, já que nesse período entre dezembro e março, as abelhas costumam formar novas colmeias, aumentando então as chances de ataques. A recomendação para quem for picado por enxame é correr imediatamente para uma unidade hospitalar, conforme explica o médico do Civitox, o Centro de Vigilância Toxicológica, que acompanha o caso. Se você se depara com ataque de enxame de abelha, você tem pouco tempo, você tem que se livrar das abelhas com uma única maneira, correndo do local onde elas estão. E não é correr em zigue-zague, não, é correr em linha reta e procurar um abrigo debaixo de uma casa o mais rápido possível. Assim que tiver condições, entrar no carro e ir para a unidade de saúde mais próxima, de preferência uma UPA. Como a criança estava no sítio, em Sidrolândia, teve uma demora até ela chegar na UPA. A história que conta que o padrasto tentou proteger com folhas de bananeira, não se faz isso.
Então você tem que correr o mais rápido possível e levar imediatamente para uma unidade de saúde. Esse atendimento quanto antes é necessário, porque o tratamento da vítima inclui doses altas de remédios e hiperidratação, ou seja, não adianta tentar em casa. A insuficiência nos rins pode acontecer já nas primeiras 3 horas após as picadas e os inchaços na face e no pescoço podem afetar a respiração. Diante disso, quanto mais cedo o socorro, maior a chance de sobreviver. O alistamento militar feminino começa a partir do dia 1º de janeiro. O Ministério da Defesa pretende abrir 1.500 vagas iniciais nas 3 Forças Armadas. As mulheres vão poder escolher entre Exército, Marinha e Aeronáutica, a depender da aptidão e das vagas. A partir de janeiro, as jovens que completarem 18 anos em 2025 vão poder realizar o alistamento militar voluntário. A iniciativa é pioneira nas Forças Armadas e deve ofertar vagas em 28 municípios de 13 estados e no Distrito Federal. Atualmente, o alistamento aos 18 anos ainda era restrito aos homens, convocados ou voluntários. As novas regras que permitiram que mulheres também se voluntariem nessa idade foram publicadas em agosto. As candidatas podem se alistar pela internet ou presencialmente em uma junta de serviço militar. O processo de recrutamento será realizado nas seguintes etapas: alistamento, seleção geral e seleção complementar, designação, distribuição e incorporação. As incorporadas devem cumprir 12 meses de serviço militar, que pode ser prorrogado até 8 anos, se houver interesse do comando e da própria militar. Durante o serviço, elas terão acesso a benefícios semelhantes aos dos homens: remuneração, auxílio alimentação, licença maternidade e contagem de tempo para a aposentadoria. E o projeto de lei que proíbe o uso dos celulares nas escolas foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e segue agora para votação no Senado. Vamos ver. O projeto de lei que proíbe o uso de celulares nas escolas, inclusive durante intervalos de aula e recreios, foi aprovado pela Comissão da Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Os alunos poderão levar os celulares nas mochilas, mas eles só poderão ser usados em casos específicos, como problemas de saúde, para fins educacionais e garantir os direitos fundamentais dos alunos. Esse último ponto foi um dos mais debatidos entre os parlamentares em oposição ao texto. As alegações são que pode haver doutrinação nas escolas, e esse projeto de lei iria impedir a defesa dos alunos contra essas situações. O texto tramita no Congresso Nacional desde 2015 e tem o apoio do Ministério da Educação. E a discussão agora vai direto para o Senado. O Congresso e o Ministério da Educação esperam que o ano letivo de 2025 já comece com a proibição em vigor. E, segundo uma pesquisa, a medida é apoiada por 8 a cada 10 brasileiros, que concordam que menores só deveriam ter celulares a partir dos 13 anos. E o verão está chegando e a promessa é de muito calor. As temperaturas podem inclusive bater recorde. O ano de 2025 nem começou e já há previsão de ser o mais quente da história. O que pode amenizar as temperaturas é o fenômeno Laninha, que deve acontecer ainda esse ano. E sua chegada é muito esperada para aliviar o calor intenso que aconteceu durante boa parte desse ano. Mas especialistas da Organização Meteorológica Mundial afirmaram que nem o Laninha vai ser suficiente. O verão de 2025 promete ser de altas temperaturas, inclusive sendo as mais intensas já registradas. Quando o El Niño finalizou o ano de 2023 como o ano mais quente da Terra, a esperança era de que o Laninha atuasse de forma oposta, aumentando as chuvas no norte e nordeste do país e períodos de chuvas mais irregulares com tempo seco nas regiões centro-sul, trazendo uma condição mais favorável para a entrada de massas de ar frio no Brasil. Mas isso pode mudar. Quando a organização divulgou novas previsões, a chance de acontecer o Laninha estava em 70%. Agora, com o cenário atual, caiu para 50%. O aquecimento é resultado da maior emissão de gases do efeito estufa e esse cenário, os fenômenos acabam destacando o clima. E com isso, 2024 está acabando e já está ocupando o lugar de 2023 como o ano mais quente da Terra. E você vai ver a seguir, as vendas de veículos novos cresceram neste ano. O mercado brasileiro é o que mais cresce no mundo. A reportagem completa você confere daqui a pouquinho. Nós voltamos em instantes.
nós estamos de volta com mais notícias para você. Olha só, as vendas no comércio varejista tiveram alta pelo segundo mês seguido. Segundo o IBGE, o setor acumula alta no ano. Em outubro, o volume de vendas do comércio varejista teve alta de 0,4% em comparação com setembro. O setor acumula alta de 5% no ano e de 4,4% nos últimos 12 meses. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o varejo subiu 6,5%, na 17ª taxa seguida no campo positivo. Os dados são da pesquisa mensal de comércio, divulgada pelo IBGE, e no último trimestre, encerrado em outubro, a média móvel variou 0,3%. Das 8 atividades pesquisadas, 6 tiveram alta em outubro. Móveis e eletrodomésticos, equipamentos de escritório, informática, vestuário e calçados, combustíveis, produtos alimentícios e papelaria. Já artigos farmacêuticos, ortopédicos e de perfumaria e outros artigos de uso pessoal e doméstico tiveram queda na passagem de setembro para outubro. Já a variação das vendas no comércio. Varejista em outubro, em comparação com o mesmo mês do ano passado, foi de 6,5%, com predomínio de resultados positivos em todas as 27 unidades da federação, com destaque para Paraíba, que cresceu 19%, seguida de Roraima e Alagoas. E as vendas de veículos 0 km cresceram neste ano. Segundo a Anfávea, o mercado brasileiro é o que mais cresce no mundo. Vamos ver. As vendas de veículos novos cresceram 15% em 2024, quando comparado aos 12 meses anteriores. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, esse é o maior crescimento percentual do setor desde 2007. No ano, o Brasil teve o maior crescimento entre os 10 principais mercados globais de veículos, por conta do investimento de 180 bilhões de reais anunciado pelas montadoras. Segundo o levantamento da Anfavea, somente no segundo semestre do ano, o setor cresceu 32%. Com isso, o Brasil, com 15%, fica à frente de países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Índia e China. Para 2025, a Anfavea prevê um crescimento de 5,8% nos emplacamentos de veículos leves, passando de 2,5 milhões para 2,6 milhões unidades. A estimativa foi reduzida pela associação depois da decisão do Comitê de Política Monetária, elevou a taxa básica de juros do país em 1 ponto percentual, chegando a 12,25% ao ano. Já em relação às novas tecnologias, de janeiro a outubro deste ano, e terceira posição. Mas o perfil do consumidor mudou, e a partir de outubro, os híbridos deram um salto e, segundo projeções da Anfavea, vão fechar o ano na liderança de vendas. E olha só, 7 em cada 10 brasileiros vivem em casa própria. De acordo com o IBGE, o número leva em consideração a população que já quitou ou ainda paga o financiamento do imóvel. Quase 147 milhões de pessoas moravam em domicílios próprios, o que representa cerca de 73% da população. Esse índice leva em conta imóveis já quitados ou herdados, que correspondiam a 63% da população, e 9% dos domicílios próprios ainda estavam com o pagamento em andamento. Em todas as regiões, a maioria da população residia em domicílios próprios sem financiamento pendente. A maior proporção foi registrada no norte, com 72%. Já o centro-oeste aparece como a região com o maior índice de população morando em imóveis ainda sendo pagos. Em 2022, 42 milhões de brasileiros moravam em imóveis alugados. O número representa quase 21% do total de moradores de domicílios particulares permanentes. Outro tipo de condição de ocupação se refere ao domicílio cedido ou emprestado, situação em que o domicílio não é próprio de nenhum dos moradores,
mas eles estão autorizados pelo proprietário a ocuparem o domicílio sem pagamento de aluguel. Essa condição de ocupação reunia 5,6% da população brasileira em 2022. A situação de aluguel é mais comum no Distrito Federal e mais rara no Piauí. Em relação à condição cedido ou emprestado, o maior valor foi encontrado em Mato Grosso do Sul e o menor em Santa Catarina. E uma pesquisa realizada pela Ceasa do Mato Grosso do Sul revelou que entre novembro e dezembro deste ano, as frutas que compõem a ceia de Natal registraram queda nos preços. As frutas mais procuradas nesta época são o abacaxi, o limão, o morango e a uva. Elas tiveram reduções significativas de preços. Vamos ver. Os preços das frutas usadas na ceia de Natal tiveram queda em dezembro. O destaque vai para a melancia e o melão. A melancia, por exemplo, que é um produto muito procurado nessa época de final de ano, ele vem sofrendo queda constante por conta justamente do aumento da plantação da fruta no próprio estado do Mato Grosso do Sul, fazendo com que hoje, numa eventual negociação, aí, dependendo da quantidade que você levar, chegando a R$ 1,50 o quilo, né? Sendo que aí há 15 dias a gente encontrava ela a R$ 2,00, R$ 1,80. O melão também, agora com a safra da Bahia, né, de Pernambuco, aumenta-se também, né, muito a oferta, fazendo também com que aí sofra uma queda aí de 10% a 15%. Viviane é empresária no município de Rochedo e vem toda semana comprar frutas. Dessa vez, aproveitou as ofertas e a queda nos preços. Vem comprar morango, kiwi, banana, uva, para sempre trabalhar com fruta fresca na sorveteria. Tem o açaí, o pessoal gosta mais de fruta. Vem toda semana para fazer o Ceasa para garantir a fruta fresquinha para os clientes. Segundo o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio, cerca de 92% dos sul-mato-grossenses planejam comemorar o Natal reunindo a família para a ceia no dia 24 de dezembro. E como as frutas não podem faltar na mesa, uma dica para quem quer economizar é comprar no atacado. Aqui na Ceasa a gente vende para o consumidor final também, para você montar sua mesa de Natal e Ano Novo. O Ceasa ele é aberto ao público todos os dias, das 4 ao meio-dia, e é para o público em geral. E o Campeonato Brasileiro teve um recorde de público nessa temporada. Neste ano tivemos a segunda maior média na competição. E tem time liderando este ranking de público por 3 anos seguidos. Vamos dar uma olhada. O Campeonato Brasileiro de 2024 tem a segunda maior média de público da história da competição. Em média, foram 25.781 pagantes por jogo, ficando atrás apenas da edição passada, com pouco mais de 26 mil pagantes. Vamos ver a posição de alguns clubes. Liderando o ranking está o Flamengo, que pelo 3º ano consecutivo tem as maiores médias de público. Em 2024, o rubro-negro levou mais de 970 mil pessoas nos 19 jogos como mandante e teve uma média de 51 mil pagantes por partidas. A segunda maior média ficou com o Corinthians, com 43.600 torcedores por partida. Em terceiro vem o São Paulo. O tricolor paulista levou 39.903 torcedores por partida. O vice-campeão Palmeiras ficou no 6º lugar, com 31.300 pagantes por jogo. Já o grande campeão, o Botafogo, levou apenas 25.700 pagantes e ficou na 12ª posição do ranking. A partida entre Vasco e Palmeiras pela 27ª rodada foi a partida com mais pagantes em todo o campeonato. O jogo foi no Mané Garrincha com vitória alviverde por 1-0. No total foram 64.800 pagantes. Juventude, Atlético Goianiense, Bragantino e Cuiabá foram os times com menos de 10 mil pagantes por jogo. E no Redação Hit de hoje, vamos conhecer Tenerife, na Espanha. Tenerife é a maior e mais populosa das Ilhas Canárias, um arquipélago pertencente à Espanha, localizado no Oceano Atlântico. Conhecida por sua diversidade paisagística, Tenerife combina praias de areia dourada e negra, vulcões imponentes e montanhas verdes, além de um centro vibrante que alinha arte, música e gastronomia. E antes da gente encerrar, vamos com uma câmera do aeroporto de Tenerife.
E olha só, você sabia que a ilha é também um ponto de encontro entre diversas culturas, influenciada por suas raízes indígenas, colonização espanhola e intercâmbios com o resto do mundo, o que a torna um lugar fascinante para explorar. Tenerife oferece uma experiência única, seja para quem deseja relaxar nas suas praias ou para quem está em busca de aventuras ao ar livre. O Carnaval de Tenerife, realizado em fevereiro, é um dos maiores e mais famosos do mundo, atraindo milhares de visitantes a cada ano. E com esta bela vista do aeroporto de Tenerife, a gente encerra esta edição. Muito obrigado pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Até mais!